que tem sido a sua prioridade? O que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Hoje estamos aqui para mais um vídeo, mais da nossa série, que nós estamos falando de coisas que nós aprendemos dentro da Bíblia para colocar no nosso dia a dia. O primeiro dia nós falamos sobre tudo para a glória de Deus. Ontem nós falamos sobre a constância e hoje nós vamos falar de algo que me pegou, gente. Que assim, ao fazer esse devocional, eu chorei litros. Por quê? O que tem sido a nossa prioridade, né? O que nós temos colocado na nossa vida em primeiro lugar, dado a primazia do nosso dia, da nossa vida, do nosso cotidiano, da nossa vida diária. O que tem estado em primeiro lugar na nossa vida? Será que é o dinheiro? Será que é o trabalho? Os filhos? O esposo? A esposa? Será que é a correria do dia a dia? Será que nós temos colocado o que realmente é importante em primeiro lugar? Quando eu fui ver sobre prioridades, o primeiro versículo quando o Senhor colocou no meu coração sobre a prioridade foi em Mateus 6, versículo 33, que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que são estas coisas vos serão acrescentadas? Se você pegar a sua Bíblia e ler a partir do versículo 25 do capítulo 6, você vai ver as promessas do Senhor através desses versículos anteriores. Por isso que diz aqui no versículo: mas buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas. Que coisas? Estas que estão nos versículos anteriores, que falam sobre os cuidados da vida, que é onde o Senhor diz: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, ou quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. É os versículos que diz para a gente olhar as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Aí vai falar que nós não temos muito mais valor do que essas aves. E os outros versículos vai falar sobre os vestuário, que o Senhor nos diz: olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram, pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Esse versículo aqui, ele é o versículo chave. Pois vosso Pai, o nosso Pai Celestial, bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Os versículos anteriores falam sobre a inquietação, às vezes, do nosso coração do dia de amanhã. Mas o versículo a seguir diz que o nosso Pai, Ele sabe do que precisamos. E o versículo abaixo que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. O que tem sido a tua prioridade? Você tem dado a prioridade às preocupações? Você tem dado prioridade à sua casa, aos seus filhos, ao seu esposo, e você tem esquecido de estar diante da presença do Senhor, de buscar a presença do Senhor? Você tem esquecido
da prioridade que é o reino do Senhor, que é buscá-lo, que é adorá-lo, que é ir na tua casa. Você tem esquecido isso? Ou você tem, realmente colocado o Senhor em primeiro lugar? Talvez muitas das coisas que acontecem na nossa vida, muitas lutas que enfrentamos, é porque não seguimos a palavra do Senhor. É porque não seguimos aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Se Ele diz para a gente buscar primeiro o reino de Deus, que as outras coisas nos serão acrescentadas, por que nós estamos fazendo ao contrário? Por que nós não estamos dando prioridade às coisas do Senhor? Por que nós não estamos dando prioridade em orar, em ler a palavra? Nós estamos nos ocupando com as coisas do dia a dia e estamos esquecendo do principal, do mais importante, que é buscar o reino de Deus, que é estar prostrado diante do Senhor, que é buscá-lo, que é ler a palavra, que é orar. Então, às vezes nós passamos por lutas que nós nem precisávamos passar. Passamos por desobediência, passamos por não buscar a presença do Senhor. Se Ele nos promete todas essas coisas, por que nós tentamos com a nossa própria força correr atrás, tentamos conquistar com a nossa própria força? Eu não estou dizendo que nós não temos que trabalhar, que nós não temos que correr atrás, que nós não temos que fazer a nossa parte. Não estou dizendo isso. Mas primeiro, vamos abençoar o nosso dia, vamos abençoar aquilo que nós vamos fazer, vamos abençoar, vamos adorar primeiro ao Deus que é capaz de todas as coisas, que é Deus do impossível, aquele que pode fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer. Aquele que nos vê de joelhos dobrados, aquele que nos vê quebrantados diante da sua presença. Qual tem sido a sua prioridade? A sua prioridade tem sido conquistar, a sua prioridade tem sido dinheiro, a sua prioridade tem sido o seu trabalho. Nem os nossos filhos nós temos que colocar antes do Senhor, porque primeiro é o Senhor, primeiro é as coisas do Senhor. Mas Ele conhece o nosso coração também quando na correria do dia a dia, quando nós não conseguimos, mas nós precisamos tirar esse tempo, fazer este tempo para estar na presença do Senhor. E eu tô para falar com vocês uma coisa, quando eu tiro o meu momento a sós com o Senhor, quando eu tenho o meu momento de prioridade, de orar, de ler a palavra do Senhor, de buscar a presença do Senhor, de estar abençoando a vida dos meus filhos, do meu esposo, de estar abençoando a minha vida, o meu dia parece que flui bem melhor do que o dia que eu levanto naquele pique da correria e continuo o meu dia na correria, quando eu vejo tudo que eu precisava fazer, eu não fiz nem a metade. Ficou tudo para trás, ficou tudo no meio do caminho e eu continuei na correria, eu não fiz o que eu tinha que fazer, eu não busquei ao Senhor e aí o dia acaba e fica aquela bagunça. Mas quando nós priorizamos aquilo que é importante, quando nós priorizamos o nosso devocional, a nossa busca ao Senhor, tudo flui na nossa vida. Em primeiro lugar, nós temos que colocar o Senhor. Em segundo lugar, a nossa família. A nossa família precisa de nós. Os nossos filhos precisam de nós. Eles precisam dessa cobertura de oração, de intercessão. Nós temos vivido dias difíceis, então nossos filhos precisam estar cobertos de oração. Os nossos filhos, o nosso esposo, a sua esposa precisa estar coberta de oração. Quantos lares destruídos, quantas famílias destruídas porque não existe aquela busca de nenhum dos dois dentro de casa. Não existe aquela busca para que o sobrenatural do Senhor, para que a proteção do Senhor esteja na casa, para que o Senhor esteja no controle de todas as coisas. Quantas das vezes nós levantamos e nem sequer agradecemos ao Senhor por mais um dia, nem sequer nós pedimos ao Senhor a bênção dele para aquele dia e vamos à correria do nosso dia a dia.
Mas nesse dia eu estou aqui para te dar esse conselho. Busque primeiro o reino do Senhor. Procure analisar o que tem sido a sua prioridade. Procure ver o que tem sido tem sido mais importante para você. Porque quando você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a palavra do Senhor, ela é promessa, nos diz que as outras coisas nos serão acrescentadas. Por que nós não acreditamos? Muitas das vezes queremos agir na nossa própria força, com a nossa própria vontade. Por que nós queremos correr atrás das coisas sem a presença do Senhor, sem a bênção do Senhor, sendo que Ele nos fez a promessa? A palavra do Senhor é promessa, é promessa. Se Ele nos disse, faça assim, nós precisamos fazer assim, porque é assim que vai dar certo. E nós evitamos tristeza, nós evitamos fazer coisas que não vão dar certo, fazer coisas que vai dar errado, coisas que não estão no agrado do Senhor. Nós evitamos, muitas das vezes, agir no nosso dia com coisas que o Senhor nem vai estar naquilo. Então, nesse dia, pense, reflita, o que tem sido a minha prioridade? O que tem sido o que tem tirado mais o meu tempo? O que tem sido o que eu tenho dado importância maior? Será que eu não preciso fazer alguns ajustes na minha vida para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam? Será que eu não preciso tirar certas coisas que estão me afastando do Senhor? Será que eu não preciso estar tirando coisas que têm me feito pecar contra o Senhor? Será que eu não preciso voltar à minha intimidade com o Senhor? Será que eu não preciso voltar à intimidade com o Pai? Eu preciso voltar para a casa do Pai, eu preciso ter a minha prioridade, eu preciso que o Senhor seja o centro da minha vida, a prioridade na minha vida. Eu preciso que o Senhor esteja acima de todas as coisas da minha vida. Eu não posso mais andar com as minhas próprias pernas. Eu não posso mais andar e fazer a minha própria vontade. Dê prioridade às coisas do Senhor. Dê prioridade à palavra, à oração, o jejum. Busque a presença do Senhor. Amém? Deus possa abençoar a sua vida. Eu gosto de fazer essa série, mas no máximo 7 minutos, mas hoje eu senti no meu coração de deixar essa mensagem para você. E se você foi abençoado com essa mensagem, deixa aqui o seu comentário. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. E dê prioridade às coisas que vêm do alto, às coisas do Senhor. E você verá a mudança de vida que você terá. Amém? Que Deus te abençoe e fiquem com Deus.